Minha gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos iniciar a nossa conversa sobre controle de constitucionalidade. Então, nesse ponto aqui da nossa aula, a gente vai tentar apresentar inicialmente os pressupostos para o controle de constitucionalidade, algumas questões relacionadas a classificações doutrinárias, mas a gente vai se preocupar nesse primeiro momento a formar uma base para que haja a exata compreensão do que é esse controle de constitucionalidade, do que é que a gente precisa lembrar quando a gente está falando do respectivo tema. Tranquilo? Antes da gente fazer a projeção aqui dos nossos slides, eu já quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. A gente aprende desde sempre que dentro de uma estrutura piramidal, de um ordenamento jurídico, a Constituição está posta no ponto mais alto dessa respectiva ordem. Isso porque a gente considera a Constituição como uma norma fundamental e principal dessa ordem jurídica, dotada de supremacia formal e supremacia material. Então, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista do procedimento, aquilo que a Constituição determina deve ser seguido, por leis e atos normativos que estão abaixo, dentro dessa estrutura piramidal e hierárquica de uma ordem jurídica. Então, uma lei, um ato normativo do poder público pode violar a Constituição tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material, e daqui a pouco a gente fala até com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Mas essa ideia, de supremacia constitucional, ela vem ela entra realmente em evidência ali mais ou menos com o advento do constitucionalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de neoconstitucionalismo. Há um debate doutrinário, alguns chamam de pós-positivismo, ou simplesmente um constitucionalismo contemporâneo, que erigiu exatamente a ideia da Constituição ela não ser simplesmente um mero convite político à atuação do Estado, mas sim uma norma jurídica, conforme Conrad Hesse já falava na sua obra A Força Normativa da Constituição. A Constituição é uma norma jurídica, ela impõe obrigatoriedade de cumprimento. Então, o controle de constitucionalidade ele existe exatamente para preservar essa ideia de supremacia constitucional, para preservar a ideia de que, se a Constituição está posta no ponto mais alto do ordenamento jurídico, todas as leis e atos normativos que estão abaixo dela precisam respeitar aquilo que está estabelecido no texto maior. Então, controle de constitucionalidade, pessoal, isso é importante a gente frisar, ele se apresenta exatamente como esse elemento de garantia e de preservação da supremacia constitucional. Mas olha só, uma pergunta que é muito importante para a gente poder responder aqui é quando esse controle de constitucionalidade teria surgido, ou quais são esses modelos, se há diferenças entre determinadas matrizes aí de controle de constitucionalidade. Eu vou fazer para vocês aí uma projeção e a gente vai começar a identificar basicamente o seguinte. A doutrina costuma dizer que o modelo de controle de constitucionalidade, aqui o que a gente chama de controle difuso, ele teria surgido nesse famoso caso, que é o caso Marbury versus Madison. Em linhas gerais, o caso tem alguns detalhes, mas é importante a gente perceber aqui. Houve mais ou menos ali no ano de 1800 uma eleição para presidente dos Estados Unidos, e John Adams, que era o candidato do Partido Federalista, saiu derrotado, perdendo a eleição exatamente para quem? Para Thomas Jefferson, candidato aqui republicano. O que aconteceu rapidamente para a gente sintetizar a ideia? John Adams, antes de sair do cargo, aumentou a quantidade de vagas para juízes federais e determinou que o seu secretário John Marshall fizesse algumas nomeações, consequentemente desse posse a esses juízes que fossem indicados por ele. Às vezes a doutrina traz uma certa divergência, Alguns dizem que foram 9 cargos de juízes federais, outros dizem que foi 11, enfim. Isso é questões relacionadas a número, é o que não vai nos importar muito nesse momento, mas é importante a gente entender a ideia aqui, o debate, Então, o que aconteceu? John Adams determinou essa nomeação e o seu secretário de Estado, assim, foi cumprir a determinação do então presidente, que iria ser sucedido por Thomas Jefferson. O que aconteceu? Como eram muitas nomeações, e posses, consequentemente, John Marshall não conseguiu dar posse a todos os juízes indicados e nomeados por John Adams. O que foi que aconteceu? Algumas nomeações ficaram para
o mandato aqui de Thomas Jefferson, e quem iria fazer isso seria exatamente o seu secretário James Madison. O que foi que aconteceu? Nesse meio aqui, nesse miolo de juízes que não tiveram, né, a sua nomeação e posse efetivadas, estava um chamado William Marbury, que impetrou um mandado de segurança, né, exatamente buscando a determinação da sua nomeação. Porque Thomas Jefferson havia determinado ao seu secretário de Estado, James Madison, que não nomeasse mais ninguém. Afinal de contas, tem que ficar muito claro que John Adams nomeou juízes ali que tinham um alinhamento político e ideológico com aquilo que ele, né, entendia como visão correta da política, e isso não aconteceu porque Thomas Jefferson disse, não, a gente não vai lotear os cargos aqui, porque senão é possível que se inviabilize políticas públicas que eu venha a eventualmente efetivar aqui por conta dessas nomeações. Então, o caso aqui, né, chamado de Marbury versus Madison, foi exatamente porque o juiz Marbury, né, indicado por John Adams, não foi nomeado e não tomou posse, melhor dizendo, a partir de um ato do secretário James Madison, conduzido aqui pelas ordens do presidente eleito Thomas Jefferson. Por isso que o caso remonta a isso aqui, ó. Marbury versus Madison. Marbury, o juiz, e Madison, o secretário de Estado do novo presidente. Esse caso aqui, Marbury versus Madison, ocorreu em 1803, né? Essa eleição aqui, em que John Adams venceu Thomas Jefferson, a doutrina costuma contar que ela ocorreu aqui mais ou menos em 1800, né? E o resultado saiu no início de 1801. A verdade é que esse mandado de segurança aqui impetrado por William Marbury foi parar na Suprema Corte norte-americana, para que a Suprema Corte, né, dissesse ali quem tinha razão. E algumas discussões elas tiveram que ser travadas pela Suprema Corte nesse caso, né? Eu vou voltar aqui para vocês prestarem atenção. Algumas discussões tiveram que ser travadas pela Suprema Corte norte-americana, nesse caso Marbury versus Madison, porque a Constituição norte-americana, diferentemente da brasileira, por exemplo, que atribui ao Supremo a competência precípua para a guarda da Constituição e traz uma série de competências que envolvem esse controle de constitucionalidade, a Constituição norte-americana ela não tem um dispositivo atribuindo à Suprema Corte o controle de constitucionalidade. Inclusive, há muitos trabalhos, há uma discussão muito intensa na literatura norte-americana, né, sobre a judicial review, sobre a possibilidade do Poder Judiciário revisar, né, e invalidar atos dos outros poderes, sem que haja essa previsão expressa na Constituição norte-americana, atribuindo essa competência ao Poder Judiciário. Tem uma obra muito boa de Jeremy Waldron, A Dignidade da Legislação. Se tiverem curiosidade, pesquisem esse livro. É um trabalho excepcional em que ele encara esse debate da Judicial Review norte-americana, considerando a inexistência dessa previsão expressa na Constituição daquele país da existência de um controle de constitucionalidade. Mas para a gente poder ultrapassar essa parte mais histórica, então quando esse mandado de segurança ele é impetrado, a Suprema Corte teve que discutir, primeiro, se ela tinha competência para julgar aquele tipo de ação, né? Se ela poderia controlar um ato ou uma omissão do presidente da República, quem é que havia atribuído aquela competência para que a Suprema Corte fizesse aquele determinado julgamento. Então ali, para parcela significativa da doutrina, teria surgido um modelo de judicial review, de controle concreto de constitucionalidade. Porque a Suprema Corte norte-americana, ao ter sido provocada a analisar um caso concreto, afinal de contas, a Corte teria que dizer se era lícita ou não a nomeação e posse, se iria acolher ou não o pleito de William Marbury a partir da sua postulação de ser empossado como juiz federal. Então, esse foi o primeiro caso, e daí a doutrina asseverar que o controle difuso, o controle concreto, né, teria surgido exatamente nesse caso Marbury versus Madison de 1803. É óbvio, por exemplo, no texto do professor Marcelo Casseb, né, procurador daqui do estado de Pernambuco, de repente quem vai fazer seleção, né, os alunos que vão fazer a seleção para o estágio da procuradoria vão aí com certeza
ter a possibilidade de ser estagiário do professor Marcelo Casseb, mas o professor Marcelo Casseb tem um artigo chamado O Mito de Marbury versus Madison, em que ele mostra que já existia controle de constitucionalidade nos Estados Unidos antes de Marbury versus Madison, antes de 1803, mas era um controle realizado pelos tribunais estaduais. A doutrina mostra que o controle teria surgido em Marbury versus Madison, porque esse foi o primeiro caso julgado pela Suprema Corte norte-americana. Então, por ter sido o primeiro caso julgado pela Suprema Corte, aí se faz esse recorte histórico. Mas há controles realizados anteriormente pelos tribunais estaduais, até pelo próprio processo de formação, né, do Estado norte-americano. Eram 13 colônias independentes, já tinham as suas constituições e abriram mão da sua soberania em torno de um pacto, mas já haviam documentos escritos, né? Já havia uma certa estrutura e, consequentemente, uma atuação dos respectivos tribunais estaduais. Mas a verdade, né, para a gente relembrar isso aqui, eventualmente acertar numa prova, relembrar ali o detalhe, né, de um assertivo, etc., é saber que, majoritariamente, a Judicial Review, o controle difuso de constitucionalidade, surgiu em 1803, no caso Marbury versus Madison. Mas vamos voltar aqui para a tela para a gente poder dar continuidade aqui aos nossos estudos. Olha só, a doutrina apresenta também aquilo que nós poderíamos considerar como pressupostos para a existência do controle de constitucionalidade. Tá? Em primeiro lugar, uma Constituição rígida. E lembre-se, o que é uma Constituição rígida? É aquela Constituição que impõe um processo mais dificultoso para a alteração do seu texto, comparativamente falando, em relação a leis, né, e demais atos normativos. Lá atrás, quando a gente estudou aquela parte de classificação das constituições, lembre-se que a gente viu lá, né? Alguns colocam quanto à estabilidade ou quanto à alterabilidade. Uma Constituição poderia ser imutável, poderia ser super rígida, poderia ser rígida, semiflexível ou flexível. A rigidez aqui da Constituição, ela decorre exatamente de quê? De um processo mais dificultoso para a alteração do seu texto, em detrimento aqui de leis, né, e atos normativos daquela ordem jurídica. Veja, por exemplo, que o artigo 60 diz como é que a nossa Constituição ela vai ser alterada. Ela vai ser alterada mediante uma proposta de emenda à Constituição, né, apresentada por um terço da Câmara ou um terço do Senado, pelo presidente da República ou por mais da metade das assembleias legislativas do país, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa. E veja que a gente tem, né, um processo mais dificultoso em relação à aprovação de uma lei complementar, em relação à aprovação de uma lei ordinária. E lembre-se que eu sempre gosto de chamar essa atenção, né? Se a gente for observar aí num estudo comparado, a gente vai ver que a Constituição brasileira ela é uma das mais simples de ser alterada, considerando aí outras constituições, por exemplo, que impõem, como a norte-americana, um referendo dos Estados-membros, né, a depender da matéria que seja tratada ali naquela emenda à Constituição. Há quórums que podem ser maiores, enfim, há uma série de outros modelos a partir de um estudo comparado que demonstram aí que o Brasil tem, embora a gente diga tranquilamente que é uma Constituição rígida, mas em comparação a outros modelos é uma Constituição aí que não é tão, né, de acordo com esse estudo comparado, tão problemática assim a sua alteração. Então esse é o primeiro pressuposto que a doutrina apresenta para a gente. Um segundo aqui seria aquilo que eu falei no início, né? A supremacia da Constituição. A ideia da gente olhar a Constituição e colocá-la no ponto mais alto do ordenamento jurídico. Se a gente não tivesse pressuposto, e a gente pode tranquilamente dizer um pressuposto principiológico, teórico, se a gente não olha a Constituição como uma norma fundante principal daquela ordem jurídica, a gente não vai ter, né, elementos aí que caracterizam esse pressuposto para o controle, né? Se a Constituição não tem hierarquia, não tem precedência sobre as demais normas do ordenamento jurídico, não caberia falar aqui de necessidade de controle de constitucionalidade, tá? Então você já tem aqui uma Constituição rígida, você já tem aqui a ideia de supremacia da Constituição e, como eu falei há pouco também, a previsão constitucional, né, de que exista algum tipo de mecanismo para a preservação da supremacia constitucional. Portanto, aquele documento, aquela Constituição prevê, regulamenta
algum tipo de instrumento, algum tipo de instituto para a realização do controle de constitucionalidade. Aqui no Brasil, por exemplo, você abre ali o artigo 102 da Constituição, você vai encontrar lá tranquilamente o quê? Você vai encontrar lá tranquilamente a previsão de que compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, dentre as competências do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, você tem lá julgar ações diretas de inconstitucionalidade, julgar ações declaratórias, julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, enfim, há uma série de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal para fazer o controle de constitucionalidade. Perfeito? Então, ultrapassada essa parte mais, digamos, teórica aqui, né, desses pressupostos, a gente pode encarar algumas questões aqui mais, digamos, também classificatórias, né, a partir de uma classificação que a doutrina apresenta. Por exemplo, a gente pode ter uma inconstitucionalidade tanto por uma omissão, né, quanto por uma ação do poder público. Então, imagina que a Constituição determinou que algum direito seja regulamentado nos termos da lei e o Congresso Nacional se omite na produção daquela legislação e inviabiliza o exercício de determinado direito fundamental. Então aqui, para sanar uma omissão inconstitucional, quais são os instrumentos que a gente tem aqui no ordenamento jurídico brasileiro? Mandado de injunção, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então é possível sim que uma omissão do poder público incorra numa inconstitucionalidade. Afinal de contas, a gente tem esse pressuposto aqui de força normativa da Constituição, né? De olhar a Constituição como uma norma dotada aí de eficácia jurídica, de força realmente normativa. Então a inconstitucionalidade ela pode decorrer tanto de uma ação do poder público quanto de uma omissão desse poder público. Tranquilo? Uma outra classificação que a doutrina apresenta também é que a inconstitucionalidade ela pode ser total, ela pode ser parcial. Qual é a diferença? Alguém pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo que a lei toda é inconstitucional, porque ela partiu de quem não tinha competência para propor, porque ela foi aprovada por um quórum diferente daquilo que a Constituição determinava, porque o procedimento não respeitou as diretrizes constitucionais. Então, toda a lei ela acaba por ser inconstitucional. Isso pode acontecer. O Supremo pode entender que toda a legislação é inconstitucional por conta desses exemplos que eu acabei de falar para vocês. Mas é possível que alguém proponha uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionando determinado dispositivo, determinada lei, né, determinado artigo de uma lei, para ser mais preciso, e sejam apenas declarados 2 ou 3 artigos daquela lei inconstitucionais aqui. Então, a gente pode ter tanto um ato normativo, né, ser declarado inconstitucional 100%, mas a gente pode ter aqui uma inconstitucionalidade parcial, tranquilo? Então, prestem muita atenção nisso daí, que a inconstitucionalidade ela pode ser também total ou parcial. Aqui, pessoal, eu até já falei há pouco também, a gente pode ter uma inconstitucionalidade formal ou também uma inconstitucionalidade material. A doutrina até usa algumas expressões, isso aparece no livro do Pedro Lenza, isso aparece no livro do Marcelo Alexandrino, esse pessoal aí que tem algumas obras mais voltadas para concurso público, né? Mas aparecem essas palavras aqui que são importantes a gente perceber. Então, inconstitucionalidade nomoestática, o que danado é isso? É uma inconstitucionalidade material. É quando uma lei ou um ato do poder público viola o conteúdo da Constituição. Trata de uma matéria nos moldes em que a Constituição não assim autoriza, viola direitos fundamentais, aquela legislação, promove um retrocesso na proteção de determinados direitos. Então você pode ter aqui uma inconstitucionalidade material que diz respeito ao conteúdo, né? E portanto seria nomoestática aqui, essa forma de inconstitucionalidade. E aqui também a inconstitucionalidade formal seria nomodinâmica. Então essa inconstitucionalidade formal, ela estaria atrelada à ideia de uma lei violar o procedimento, né? Ou seja, isso aqui é a forma, por isso formal. Usei esse exemplo agora há pouco. A lei partiu de quem não tinha competência para propor. Há um vício de iniciativa, né?
a lei foi aprovada por um quórum de maioria simples, quando na verdade era uma lei complementar e deveria ser aprovada por uma maioria absoluta. Não se respeitou o procedimento legislativo. O Congresso Nacional aprovou uma lei, né, e não enviou, aprovou um projeto de lei e não enviou a sanção ou veto do presidente da República, já fez promulgar e já fez publicar aquele determinado projeto de lei aprovado. Está errado, tem que enviar ao presidente da República para que ele manifeste ou não a concordância com aquele projeto de lei que foi aprovado no parlamento. Então, quanto ao conteúdo, a inconstitucionalidade ela seria material, e quanto ao procedimento, a forma, ela seria aqui uma inconstitucionalidade formal. Tranquilo? Então, isso é uma classificação aí apresentada também pela doutrina. É possível, pessoal, também que haja a chamada inconstitucionalidade direta ou inconstitucionalidade indireta. Eu quero que você preste muita atenção aqui no que eu vou lhe dizer, tá? Fica muito claro quando você procura identificar o que é uma inconstitucionalidade direta. É aquela lei, aquele ato normativo, aquele ato do poder público que frontalmente atenta contra a Constituição, né? Viola, né, muito claramente aquilo que está estabelecido no texto constitucional. Então, entre a lei, né, que está ali sendo apontada como inconstitucional, e a Constituição supostamente violada, eu não tenho aqui nenhum elo de ligação. O parâmetro de validade dessa lei é retirado diretamente da Constituição. Então, quando ela está em desacordo com essa Constituição, eu teria aqui, portanto, uma inconstitucionalidade direta, porque aquela lei ou aquele ato normativo está violando diretamente a Constituição. Só que existe a possibilidade de ocorrência daquilo que nós chamamos de inconstitucionalidade indireta. E o principal exemplo dessa chamada inconstitucionalidade indireta talvez seja aqui aquela possibilidade do presidente da República expedir um decreto regulamentar. A Constituição atribui ao presidente da República, no artigo 84, uma série de competências, e dentre essas competências tem lá, o presidente ele pode expedir um decreto regulamentar para dar fiel cumprimento à lei. Então veja que quando o presidente ele expede um determinado decreto para esclarecer determinado ponto da lei, como é que aquela lei vai ser cumprida, o parâmetro de validade desse decreto que está sendo expedido pelo presidente é exatamente a lei. Então imagina, o presidente está lá, cria uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, determinando como é que o Ministério iria exercer determinada competência. Ótimo. O que vai acontecer ali? É preciso operacionalizar o exercício dessa competência de um ministério, dizer quais serão os órgãos criados, né? Dizer como é que vai ser a operacionalidade e o funcionamento daquele determinado ministério. O que é que o presidente faz? Expede um decreto para organizar aquilo dali. Veja, no decreto regulamentar, como o próprio texto já diz, para dar fiel cumprimento à lei, esse decreto não está criando nenhuma obrigação, ele não está inovando na ordem jurídica. O decreto regulamentar não é uma norma primária cujo fundamento é retirado diretamente da Constituição. O decreto tem como seu fundamento, ele tira fundamento de validade, primeiro a lei, e indiretamente ele tem validade ou retira sua validade na Constituição. Isto é, entre esse decreto supostamente inconstitucional e a Constituição Federal existe o quê? Existe uma lei no meio que deveria ser regulamentada pelo decreto. Então, quando a gente diz um decreto expedido pelo presidente, ele é inconstitucional, essa inconstitucionalidade ela é indireta, porque o decreto que avança na sua mera função de regulamentar e dar fiel cumprimento à lei, ele na verdade incorre em primeiro lugar numa ilegalidade, porque ele está violando a lei, né, que ele deveria dar essa explicação para o fiel cumprimento. Então, aqui a doutrina diz, isso seria uma inconstitucionalidade indireta. Ele viola o decreto viola a lei, aqui, portanto, haveria uma ilegalidade e indiretamente viola-se a Constituição. Repito, entre o decreto e a Constituição existe exatamente a lei. Então, isso seria um grande exemplo de uma inconstitucionalidade aqui indireta, tranquilo? Então vamos avançar aqui, vamos voltar para o nosso slide. A gente tem aqui, pessoal, mais algumas classificações apresentadas pela doutrina, não é? Que está aqui, ó, sistemas de controle de constitucionalidade. Existe um sistema judicial, existe o chamado sistema político e existe o chamado sistema
misto. Qual é a diferença basicamente de cada um aqui? Vamos prestar bastante atenção. O sistema judicial de controle de constitucionalidade é aquele sistema em que os órgãos responsáveis pela realização do controle são órgãos integrantes do Poder Judiciário. Então, somente o Poder Judiciário aqui, no sistema judicial de controle, é quem faz o controle de constitucionalidade. Então, muitas vezes a doutrina cita o exemplo do próprio dos Estados Unidos da América, né? Que é lá o Poder Judiciário, a Suprema Corte, os tribunais estaduais e qualquer juiz ou tribunal faz esse controle. Então, é um controle cuja competência, né, é atribuída ao Poder Judiciário, ainda que para mais de um órgão. Mas esse sistema judicial, portanto, é um sistema cujo controle é realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário. E aí o modelo norte-americano poderia ser o grande exemplo disso daqui, tá? Então os Estados Unidos aqui poderia ser um grande exemplo. O sistema político, pessoal, que foi um sistema pensado por Kelsen, né, ali em 1920, quando ele trabalhou na criação da Constituição Austríaca de 1920, e ele desenvolveu o chamado um modelo, né, de jurisdição constitucional a partir da atuação de um tribunal constitucional. Ele defendeu um sistema de natureza política. Agora, lembre-se, né, não leia aqui natureza política apenas atrelando a ideia ao poder legislativo. Esse conceito aqui de um sistema político em detrimento de um sistema judicial é um conceito residual. Por que é um conceito residual? Porque se por um lado um modelo judicial atribui competência exclusivamente ao Poder Judiciário para realizar controle de constitucionalidade, o sistema político ele tem um conceito residual. Se a competência é atribuída a órgãos que não integram o Poder Judiciário, esse sistema ele é de natureza política, independente se é um órgão do Legislativo, se é um órgão do Poder Executivo, ou se é um órgão autônomo, independente, fora da estrutura desses poderes constituídos. Era isso, inclusive, que Kelsen defendia. A existência de um tribunal constitucional, né, fora da estrutura dos três poderes, nem vinculado ao Legislativo, nem vinculado ao Executivo e nem vinculado ao Judiciário, para que este Tribunal Constitucional tivesse a necessária independência e autonomia para invalidar atos dos poderes constituídos. Então essa foi uma ideia pensada por Kelsen. É melhor que haja um Tribunal Constitucional com essa competência para fazer controle de constitucionalidade, mas que não se vincula a nenhum dos poderes, nem é integrante do Legislativo, nem é integrante do Executivo, nem é integrante do Poder Judiciário. Ele é um órgão autônomo e independente. Mutantes, né, guardadas as devidas proporções, é como se fosse um tribunal com a natureza do Ministério Público, né, ou com a natureza do Tribunal de Contas que a gente tem aqui no Brasil, né? O Ministério Público nem é executivo, nem é legislativo, nem é judiciário, é um órgão autônomo e independente. Tribunal de Contas também, né? Embora muita gente diga que Tribunal de Contas é legislativo, porque a competência atribuída ao Tribunal de Contas da União seria auxiliar, né, o Congresso Nacional no controle externo, e aqui a função de auxiliar não é de subordinação, auxiliar porque o Tribunal de Contas teria o conhecimento técnico necessário para ajudar o Congresso no desenvolvimento dessa competência. Mas esse tribunal, né, pensado por Kelsen, ele teria exatamente essa ideia de estar fora da estrutura dos três poderes, pensado exatamente para que tivesse o maior grau de independência e autonomia frente aos poderes constituídos. Então, lembre-se, o que é o sistema judicial? É aquele sistema em que só o Poder Judiciário faz controle, que é o sistema político, um conceito residual, né? Se tem um modelo ali cuja competência para fazer controle de constitucionalidade é de um órgão fora da estrutura do Poder Judiciário, esse sistema ele é político, independente se é um órgão autônomo ou se é um órgão que integra o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, tá? Então, um grande exemplo aqui seria o Tribunal Constitucional Austríaco ali, criado em 1920. E aí, pessoal, por consequência, o que é esse modelo misto? O modelo misto, portanto, ele é o quê? Ele é uma junção de um modelo judicial com um modelo político. Um exemplo aqui, talvez, né, tá próximo da gente, para a gente poder discutir. O Brasil adota um sistema misto de controle, porque a gente tem tanto órgãos do Poder Judiciário fazendo controle, mas a gente tem também
possibilidade dos poderes constituídos, executivo e legislativo, e também até o próprio Tribunal de Contas, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazer controle de constitucionalidade. Então o Brasil tem tanto, óbvio, né? Majoritariamente é o Poder Judiciário quem faz controle no Brasil, mas os outros poderes constituídos também têm, em alguma situação, essas competências que daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho mais, tá? Tranquilo? Então, quanto aos sistemas aqui de controle de constitucionalidade, sistema judicial, sistema político e sistema misto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar esse bloco aqui. No próximo bloco, a gente dá continuidade e continua aí na sequência vendo modelos de controle de constitucionalidade, né, vias desse controle, e a gente se encontra daqui a pouco. Até lá!